Epístola aos Romanos, capítulo 13, versículos 11 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem contendas, inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Quem diz amém? Nós estamos ainda em um culto. Está muito vibrando. Tira a mão um pouquinho disso aí. Nós estamos ainda em um culto online. Os cultos prosseguirão sendo transmitidos pela internet. Louvamos a Deus pela vida dos internautas que sempre têm nos assistido nas ministrações. Louvamos a Deus que nosso pastor estará de volta ministrando para nossas vidas. E sempre pedimos aos irmãos que divulguem as ministrações feitas pelo culto online para outras pessoas que carecem, necessitam de ouvir a palavra de Deus. Louvamos a Deus pelas vidas que têm se entregado através dos cultos. Louvamos a Deus pelos dirigentes da nossa capital, os pastores, as congregações, toda a membresia da capital e também dos pastores dos campos eclesiásticos que sempre estão conectados conosco também. Aos nossos queridos missionários, a nossa querida missionária Maria e o pastor Robson, que está em Portugal, tem sempre nos assistido, apesar do fuso horário que é bastante longo, e nós louvamos a Deus por outros missionários nossos que estão em países distantes, na França, Argentina, na África e na Espanha, que Deus, em Bolívia, e nós louvamos a Deus por todos. Amém? Meus queridos, havia sempre uma preocupação da mensagem que seria uma mensagem introdutória para a flexibilização quando houvesse a possibilidade de mesmo estarmos em número pequeno de 30%, o que nós iríamos pregar. Coube por sorte o primeiro culto cair na sexta-feira, e tenho certeza que o nosso pastor tem também feito as mensagens para poder entregar na igreja. Nós estávamos com muita saudade de estarmos juntos, apesar do distanciamento que nós estamos, e isso é muito importante. Eu falei que tem que haver um feedback entre quem prega e a igreja que ouve. Por quê? Porque isso estimula a pregação. É diferente de nós estarmos com a igreja praticamente vazia, hoje também poucos irmãos, mas essa conexão dos irmãos nos faz feliz, porque a gente ouve o brado de glória, de aleluia, alguns falando em mistério, nós louvamos a Deus. A nossa igreja é uma igreja pentecostal e nós gostamos de ouvir o povo da glória a Deus. Apesar das máscaras, as máscaras não impedem que ninguém glorifique o nome do Senhor. Amém? Então há uma preocupação em que falar. É bom lembrar, irmãos, que toda esta pandemia, ela nos traz uma pedagogia em nossas vidas. Eu tenho falado que todo sofrimento, toda tribulação, ela produz
na vida do cristão alguma coisa. E esta pandemia tem produzido nas nossas vidas. De nós vermos que, a despeito de tudo que está acontecendo, existe uma soberania de Deus em todas as coisas. Deus tem sido soberano para suprir todas as nossas necessidades. Nós confiamos em Deus, esperamos em Deus, e Deus tem suprido, apesar de tudo. Somos privilegiados porque temos um Deus que não nos deixa morrer na fome ou no deserto. Então, Deus tem sido supridor de todas as coisas, e nós estamos felizes com esse Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tem, dentro das suas epístolas, principalmente na epístola aos Romanos, uma epístola que foi escrita ainda não na perseguição da igreja, mas que havia alguns problemas dentro da igreja emergente. E nós aprendemos com o apóstolo Paulo que estas coisas que fazem parte do contexto da igreja, nós devemos aprender com isso. E justamente no capítulo 13, Paulo vai falar da conduta cristã em relação ao Estado e ao próximo. A conduta dentro de uma linha escatológica. Paulo vai falar da grande responsabilidade dos cristãos em relação ao Estado, que nós devemos dar honra a quem recebe honra, aqueles que estão em eminência, que é a grande petição da primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, que nós devemos orar por aqueles que estão em eminência, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. É dever da igreja orarmos pelas autoridades, pelo nosso presidente da República, orarmos pelos poderes constituídos. Então, isto faz parte. Paulo não está descartando qualquer coisa que nós não venhamos. Até então, enquanto o Estado estiver de acordo com princípios, que sejam princípios que nós possamos adquiri-los, nós não devemos. O cristão não foi chamado para ser aquela pessoa que faz tumulto, que faz guerra. O cristão é de paz. Então, Paulo está dizendo que o cristão deve prestar a devida homenagem, o devido respeito pelas autoridades. E Paulo também fala que nós devemos amar. O amor é o fundamento do cristianismo. Devemos amar os nossos irmãos, e não somente os nossos irmãos, mas amarmos também e orar por aqueles que nos perseguem, para que o Senhor possa trabalhar na vida dessas pessoas. Aí então, irmãos, duas verdades são destacadas aqui do versículo 11 ao versículo 14. Primeira verdade, irmãos, nós temos que ter o discernimento do tempo em que vivemos. Este tempo aqui não é tempo cronos, o tempo do dia, da hora, dos meses, dos anos. Esse tempo aqui é o tempo kairos. Paulo está falando que esse tempo kairos, que é o tempo de Deus, que é o tempo da atuação de Deus, da égide de Deus dentro da humanidade, Paulo está dizendo que nós devemos conhecer esse tempo. Aonde nós estamos? Nós ouvimos tantas pregações, ensinos, em que toda esta pandemia são sinais e são princípios das dores, a regimentação do governo do anticristo. Nós estamos passando por isso aí. Então, nós devemos estar despertos para entendermos o que Deus está nos ensinando nesse tempo de crise. Então, nós devemos discernir o tempo em que nós estamos vivendo. E segunda coisa, nós devemos discernir a nossa conduta, devemos ter a nossa conduta apropriada de vivermos nesse tempo. Aí Paulo vai falar o seguinte: como é, irmãos, que nós devemos discernir o tempo em que vivemos? À luz das Escrituras Sagradas, irmãos, o tempo é dividido em duas partes. O tempo é dividido neste mundo que nós estamos vivendo, essa era em que nós estamos vivendo, e nós estamos também divididos num tempo escatológico, na era vindoura, quando Cristo vier buscar a igreja. Então, Paulo está falando justamente disso, que nós devemos estar despertos, devemos estar preocupados com tudo isso que nós estamos vivenciando. Nós precisamos entender que, apesar deste momento difícil,
muita gente não está buscando a Deus, irmãos. Esse tempo devia ser um tempo de comoção, um tempo em que as pessoas que estão em casa, separadas socialmente, deveriam buscar mais a Deus, de ler mais a palavra do Senhor, de procurar ter uma comunhão mais próxima de Deus, de orar a Deus, mas muitas pessoas estão desapercebidas. Aí Paulo diz: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos de quê? Do sono, irmãos, da letargia espiritual. Lá quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, Paulo diz assim: por isso diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Glórias a Jesus. Esse sono aqui não é sono físico, não. É um sono espiritual. Mas nós podemos fazer uma analogia entre o sono físico e o sono espiritual. As pessoas, muitas vezes, irmãos, têm um sono tão profundo, que você pode levar a cama dele e ele não se acorda. Sono profundo. Ele entra num êxtase do sono, que parece que o ladrão pode entrar em casa e pode levar tudo e a pessoa está dormindo. Paulo não está falando desse sono físico. Paulo quer fazer uma analogia com o espiritual, em que as pessoas deviam estar despertas, vigiar. A palavra mais certa é essa, vigiar. Eu já falei aqui que a palavra vigiar tem um sentido muito apropriado para isso. Paulo usa o termo gregório, e gregório significa estar acordado e alerta. Se você não estiver alerta para este mundo, fatalmente você vai ficar desapercebido com algumas coisas. Quando eu servi o exército aqui, o irmão Monteiro, que serviu em 84, não foi no 59º? 85, nós servimos ao exército junto. Já faz um bom tempo, né, Monteiro? E nós soubemos da notícia de que um batalhão lá em Pernambuco, o sentinela da hora dormiu e entrou um malfeitor dentro, uma pessoa meia maluca, que não tinha uma sanidade perfeita, entrou, pegou a arma, entrou num alojamento e matou muitos soldados. Por quê? Porque o sentinela da hora, ele dormiu. E Paulo está dizendo que nós, como cristãos, nós devemos estar acordados e alertas. Para quê? Para que o sono espiritual, ele não nos pegue. Então, Paulo, irmãos, ele está preocupado com a anestesia espiritual das pessoas, que dormem e ficam desapercebidos. Paulo está dizendo que a hora já se vai muito alta, desde que nós aceitamos a Cristo como Salvador. Para o momento que nós estamos vivenciando agora, passou-se muito tempo. E tem muitas pessoas que já dizem: não, Cristo, esse negócio de Cristo voltar, já se fala desde que eu me converti, nunca acontece. É justamente nessa situação que Paulo está preocupado. Paulo está preocupado porque muitas pessoas dormem. A noite é avançada, o dia da nossa redenção está muito próximo. Aí Paulo vai dizer uma coisa muito importante: rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Paulo coloca as trevas como se fosse uma vestimenta. E quais são essas vestimentas que Paulo está tocando aqui? Paulo fala assim, no versículo 13: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem contendas, inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências.
Quem diz amém por isso? Lá na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 ao 5, Paulo diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Glórias a Jesus. Jesus disse: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele não dormitaria, ele ficava vigilante para que o ladrão não entre. Hoje, com as novas tecnologias, nós temos as cercas elétricas, nós temos câmeras para poderem filmar as pessoas que chegam nas residências, mas antigamente não existiam essas coisas. Qual era o mecanismo que as pessoas usavam? Eu digo isso porque desde a minha infância, meu pai, quando ia dormir, então naquela época não existia sistema de segurança. Ele colocava as panelas nas fechaduras da porta, porque se o ladrão pudesse forçar a porta, as panelas caíam, iam fazer barulho e as pessoas de casa se acordavam. A nossa vizinha que morava de frente da casa do meu pai, ela fazia a mesma coisa, mas ela tinha um sono pesado, ela dormiu demais. O ladrão derrubou as panelas, arrombou a porta, levou um bocado de coisa dentro da casa dela e ela dormindo. Quando ela se acordou pela manhã, aí o ladrão já tinha feito o saceiro. Deus, irmãos, muitas vezes, vamos fazer uma analogia. Quais são estas coisas que nós temos que ter em nossa vida? Aí Paulo diz: o que é que nós devemos aprender com isso? É que nós devemos estar acordados e alerta para que essas coisas não venham sobre as nossas vidas. O esfriamento espiritual de um cantor que louva a Deus e perde a graça de Deus, que louva somente por louvar, que louva muitas vezes para atrair a atenção de quem está ouvindo, do pregador que perdeu a espiritualidade, que pega uma pregação já pronta, já feita, e apresenta para a igreja não sente mais a presença de Deus, de uma banda que não ensaia, que faz as coisas de supetão, que se juntam e vêm para a igreja para louvar a Deus, de pessoas que não oram, não se consagram, para que a mensagem, o louvor possa chegar até os mais altos céus. Então tudo isso, a palavra de Deus está nos acordando para isso, que nós estejamos despertos, para que estas coisas, essas letargias não nos atinjam e haja um esfriamento espiritual, e nós podemos, de certa forma, vamos perdendo a comunhão com Deus. Glórias a Jesus. Muita gente está ansioso pela flexibilização, e tem muita gente torcendo por isso, mas quando a flexibilização chega, poucas pessoas vêm para a casa do Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosíssima estar numa igreja reunida, unida, e nós sentindo a presença de Deus em nossas vidas. Quando nós sentimos a presença de Deus, irmãos, isso enche o nosso espírito de estarmos juntos glorificando ao nome do Senhor Jesus. Aí Paulo diz: cuidado, se desperte, acorde, porque a noite já está alta, vai chegando o dia, e nós não podemos perder o foco das coisas de Deus. Lá em Isaías capítulo 21, versículo 11 e 12, há um clamor do atalaia, e diz: guarda, a que hora nós estamos da noite? Que hora nós estamos da noite? A noite está chegada, o dia vai raiar, e nós precisamos estar acordados na presença de Deus. A pregação da trombeta deve voltar para a centralidade da palavra do Senhor. A trombeta do Senhor vai soar, e nós que estivermos vivos, preparados, aqueles que morreram em Cristo. Hoje o irmão Falcão foi enterrado, mas quando a trombeta soar, ele vai sair do
do túmulo vai ser transformado, vai se revestir de incorruptibilidade, e nós que estivermos vivos vamos ser transformados e vamos subir com o Senhor para encontrar nos ares, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glórias a Jesus. E Paulo disse: ninguém que milita a boa obra pode se embaraçar com coisas desta vida. Ninguém. Qual é a figura que Paulo tem para fazer essa analogia? Era proibido a um soldado romano ele ter outra ocupação a não ser servir ao império. Ele tinha que se preocupar com o serviço militar dele. Ele não podia ter outro embaraço. Ele não podia ser militar e ser comerciante. Por quê? Porque ele ia ficar cocheando entre dois pensamentos. Ele tanto ia se preocupar com a vida militar, ia se preocupar com a vida de comerciante. Então é proibido. Paulo diz que este soldado que foi alistado para essa guerra, ele não pode se embaraçar com coisas dessa vida. E Paulo diz que quem milita, eles têm que estar preparado para isso. Tem que ser idôneo para esta obra. Ele tem que ser capaz para isso. Eu era novo convertido e um missionário que estava na Venezuela, o missionário Heraldo. Na época o pastor Odojan era pastor de Cruz das Almas e ele foi pregar numa escola bíblica dominical. Eu era novo convertido na época, tinha poucos anos de crente. E ele me trouxe um exemplo que eu guardo até hoje. Ele disse que Alexandre o Grande soube que na sua tropa havia um soldado relaxado demais. Esse soldado não cumpria a sua escala de serviço. Esse soldado não cuidava das suas vestimentas. Este soldado faltava as instruções. Aí um dos capitães da tropa foi reclamar a Alexandre. E Alexandre disse: não, um soldado desse não serve. Mas eu quero falar com ele para fazer algumas propostas para ele. Levou-se o soldado até Alexandre. E o capitão perguntou: qual é o nome desse soldado? Ele disse: o nome dele é Alexandre. Aí Alexandre o Grande disse: não pode, tem o mesmo nome que eu, ser desse jeito relaxado, não pode. Ele disse: eu vou dar duas opções para você, soldado. Ou a partir de hoje você muda de vida, ou você muda de nome. O cristão, irmãos, não pode cochear entre dois pensamentos. Ou nós temos que mudar de vida, ou mudar de nome. Quando Cristo chegou em nossas vidas, o princípio do evangelho, da transformação, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Glórias a Jesus. Nós somos novas criaturas. Nós não podemos ter uma vida dúbia. Nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Quem toca na igreja não pode tocar no mundo. Quem canta na igreja não pode cantar no mundo. Quem prega na igreja tem por obrigação dar testemunho através das obras no mundo. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós deixamos o fardo do pecado deste mundo que nos humilha, que nos entristece. Essa é a preocupação de Paulo. Paulo está falando de uma cidadania plena de pessoas que vivem dentro do império, que tem que ser honestas, que tem que pagar seus tributos, que tem que pagar seus impostos, que tem que pagar aquilo que o Estado pede para fazer. Crente não pode ficar vivendo de falcatruas, de enroladas, de coisas secretas. Nós temos que ter uma vida pia,
não somente na igreja, mas no mundo, para que as pessoas vejam Cristo brilhar em nossas vidas e vejam a glória do Evangelho em nossa vida. Glórias a Jesus. Então Paulo está preocupado com a situação de cidadania de uma pessoa. Apesar de a nossa pátria estar no céu, nós ainda estamos na terra. E como nós estamos na terra, nós devemos cumprir com aquilo que a sociedade pede que nós cumpramos. Por exemplo, o distanciamento é cumprimento de um decreto governamental, e nós cumprimos. Usar álcool 70%, usar máscaras, é cumprimento disso. Nós estamos obedecendo. Como cidadãos que nós somos, e Paulo diz isso, que os magistrados são constituídos por Deus, que toda a autoridade é dada por Deus, e Cristo foi o maior exemplo. Quando pegaram a moeda e perguntaram, é lícito pagar tributo a César? Aí Cristo disse, a efígie que está na moeda de quem? É de César. Aí Cristo diz, dai a César o que é de César, mas o que é de Deus, você tem que dar a Deus. Como cidadãos. Para que aqueles que têm autoridade não use da espada com nossas vidas. O melhor cidadão tem que ser o crente. O melhor cidadão tem que ser o crente. Glórias a Jesus. Eu falei aqui um dia que eu estava em uma fila do banco e uma irmã que eu conheço, ela estava bem próxima para ser atendida, e o sistema saiu do ar. Eu estava na última lugar da fila, e a irmã, ela fez um show no banco. Isso é um absurdo, não pode. Todo mundo calado, e ela fez o show à parte dela. E eu só observando lá atrás, ela não me viu. Coincidentemente, quando ela sai da fila, passa por mim. Ela baixou a cabeça e saiu. Eu fiquei na fila uns 40 minutos. Quando eu saio do banco, quem está lá fora me esperando? A irmã. Ela disse, ouviu o que eu fiz lá? Eu digo, vi e ouvi. Crente, irmãos, não foi chamado para dar showzinho. Crente não foi chamado para dar escândalo. Crente não foi chamado para criar confusão. Crente foi chamado para ter uma vida pia, uma vida honesta, uma vida de exemplo, que as pessoas olhem para nós e queiram ser cristãos, que vejam em nós estampado a imagem de Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Glórias a Jesus. No versículo 8 do capítulo 13, Paulo diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Paulo não está falando de pessoas que fazem compra, que fica devendo. Não, Paulo está dizendo que cuidado para você não dever aquilo que você não pode cumprir com aquilo que você está devendo. Nós devemos viver com o pé no chão, irmãos. A nossa vida, ela não pode sair dos nossos limites. Nós temos que ter ciência que aquilo que nós temos ou ganhamos só dá para certos limites. Eu não posso fazer coisas que eu não posso cumprir e honrar. O crente não pode ser velhaco. Ele tem que comprar e tem que pagar aquilo que comprou. Se você pode, compra. Se não pode, paciência. Eu não posso viver como Alice no País das Maravilhas, não.
Eu tenho que viver a realidade daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso. Paulo diz, cuidado para não dever. A única coisa que nós devemos dever um ao outro é o amor. Porque o amor não tem limites, irmãos. Não existe limites para amar. Qual é o limite do amor? Quanto mais você ama, você deve amar cada vez mais. Este é o limite do amor. Quanto mais você se dá, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Este amor é o amor ágape. Nós devemos amar sem pretensões. Nós devemos amar sem querer receber nada de troca, irmão. Evangelho não é troca de favores. Evangelho é doação de vida para pessoas que precisam. É isso que Paulo está falando. A ninguém deveis nada, a não ser o amor. Glórias a Jesus. Quem ama cumpriu toda a lei. Um dia perguntaram a Cristo, qual é o maior mandamento? Jesus disse, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua capacidade, com toda a tua mente, com todo o teu coração, com todos os teus sentimentos, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz uma coisa muito importante. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aí eu estou estudando uma exegese desse texto, vê que o exegeta diz. Ele diz que a palavra depender é uma palavra que significa dobradiça de uma porta. E o que é isso? Jesus está dizendo, se você ama a Deus, se você ama o seu próximo, as portas vão se abrir na sua vida. Glórias a Jesus. Tem muita porta fechada porque estão deixando de amar a Deus e de amar o próximo. Mas quando nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo, as portas se abrem em nossa vida e o nome do Senhor é glorificado. Glórias a Jesus. Paulo está preocupado com o lar, Paulo está preocupado com o governo e Paulo está preocupado com a igreja. Paulo está dizendo, se na sua casa não tem amor, você não fez nada. Ora, se você não ama os seus, vai amar os outros? Não vai amar. E nós temos que amar. O esposo tem que ser solícito, amar a esposa o esposo, o pai ao filho e os filhos aos pais. Nós temos que ter uma conduta ilibada dentro do governo humano e nós temos que ter uma vida pia dentro da igreja. Glórias a Jesus. Aí Paulo agora ele vai enumerar as obras que são das trevas. Glutonarias, bebedeiras, desonestidades, dissoluções, contendas e invejas. 6 coisas terríveis que podem acabar com a nossa vida. Paulo está dizendo, essa vestimenta aqui é vestimenta das trevas. Quem anda em luz, não anda desse jeito aqui. Quem anda na luz, irmãos, como ele está na luz, tem comunhão com os irmãos. A nossa vida cristã, ela tem que ser testemunho vivo, não somente naquilo que nós falamos, mas naquilo que nós praticamos. Esse é o testemunho do Evangelho. A Bíblia diz que Jesus tanto ensinava, mas era poderoso em obras e ações. As pessoas viam que o ensinamento de Cristo, o ensinamento dele não só era palavras, como os fariseus, sepulcros caiados, mas ele tinha obras e obras poderosíssimas na presença de Deus. Glórias a Jesus. Aí Paulo diz que nós devemos nos dispor, nos despir dessas vestimentas das trevas e depois nós devemos se revestir da vestimenta da luz. Aí no versículo 14, Paulo diz, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne
em suas concupiscências. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo está falando da mortificação da nossa carne. Paulo está dizendo que quem anda com Cristo, quem se revestiu de Cristo, estas obras da carne, essas suas concupiscências, elas são deixadas de lado. Quando nós andamos em Cristo Jesus, não somente as pessoas dentro da igreja, mas as pessoas que estão lá fora, elas têm que ver a grande diferença em nossa vida. De uma vida consagrada a Deus, não somente consagrada naquilo que nós falamos, mas consagrada em nossas atitudes. Nós somos diferentes, nós somos cidadãos do céu. E o cidadão do céu não se corrompe com coisas dessa vida. Lá no Salmo 15, veja o que é que diz a palavra do Senhor. Salmo de número 15. O Salmo de número 15 fala sobre o verdadeiro cidadão dos céus. E é o próprio Davi que vai falar sobre esse salmo. Davi diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem? E quem morará no teu santo monte? Aí ele responde, inspirado por Deus: aquele que anda sinceramente. É bom observar, irmão, que a palavra sincero significa, na etimologia, aquilo que não tem cera. Os romanos faziam os bonecos de cera, e quando eles iam transportar muitas vezes de um lado para o outro, saía no sol, o sol incidia no boneco e a cera começava a borrar o boneco todo. A palavra sinceridade significa aquela pessoa que não é borrada com as coisas dessa vida, que não tem aparência exterior. O sincero é aquele que é realmente. O sincero é aquele que reflete a sua personalidade como no espelho, que não pode fugir dela. O sincero é aquele que não usa máscara, é aquele que é dentro da igreja, é aquele que é lá fora. A palavra hipócrita foi tirado dentro de uma analogia dessa, de pessoas, dos atores gregos que usavam máscaras, que faziam representações. Quando dentro da dramatização grega existia uma encenação de alguém rindo, ele pegava uma máscara de alguém rindo e colocava no seu rosto. Quando era chorando, pegava uma máscara de quem chora e botava no rosto. Então, o hipócrita era o ator que simulava uma situação que ele mesmo não vivenciava ela. Então, sorrir ou chorar para ele é somente uma encenação. Então, a palavra está dizendo que o hipócrita é aquele que não é, ele finge ser. Mas o salmista Davi disse: só pode habitar no lugar santo do Senhor, só pode habitar no seu tabernáculo aquele que anda sinceramente. Glórias a Jesus. Aquele que não pratica, aquele que pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. É importante isso aqui. Não é a verdade que sai da boca, porque muitas vezes é só de boca para fora. As pessoas às vezes falam em verdades como se fosse verdade. Elas afirmam uma coisa que não é realmente. Paulo está dizendo que a verdade pura, a verdade nua e crua, é a verdade que sai de dentro do coração, porque segundo a Bíblia, do coração saem as saídas da vida, e você tem que falar aquilo que está dentro. Ou isto é isso aqui, ou isto não é isso. Nós não podemos cochear entre dois pensamentos. A Bíblia diz que tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próprio, seu próximo, não aceita afronta, ou na presença ou fora da presença dele.
a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honram os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda, depois que deu a palavra não volta mais atrás. Se falou que ia fazer, faça. É melhor não prometer para não cumprir. Mesmo que você sofra dano, você tem que honrar com aquilo que você se comprometeu na presença do Senhor. Glórias a Jesus. Aquele que não dá o seu dinheiro à usura, e essa usura aqui é aquele que se aproveita da situação dos menos favorecidos. Que você podia ajudar e você tira proveito de uma pessoa que está passando necessidade. A pessoa está com a necessidade e muitas vezes as pessoas, não, o juro é pouquinho que eu vou dar para você. Aí mete o juro lá em cima, porque sabe quem está precisando vai pegar o dinheiro. Aí a Bíblia está dizendo, não pega o dinheiro, dá com usura, de querer tirar proveito das pessoas. Nem recebe peitas contra o inocente. Aí Davi termina com a frase, uma apoteose. Davi diz, quem faz isto nunca será abalado. Aleluia. A Bíblia diz, quem anda em sinceridade, anda seguro. Aleluia. Se nós queremos ser verdadeiros cidadãos dos céus, cumpramos com a palavra do Senhor. As obras das trevas não nos pertencem mais. Nós temos que nos revestir das obras, das armas da luz, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Glórias a Jesus. Paulo vai usar 3 imperativos. Deixemos, revistamos e andemos. Este andar aqui é andar contínuo. Não é andar só hoje. É andar hoje, amanhã, depois e depois. Nós temos que ser cristãos hoje, amanhã e depois. O deixar a mesma coisa não é só deixar hoje, é deixar continuadamente. Você deixou as coisas velhas para trás. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vigiemos, irmãos, nesta última hora. Nós estamos, irmão, vivenciando situações que são prenúncios da volta de Cristo. Cristo está às portas e nós devemos estar preparados para nos encontrar com Cristo quando a trombeta do Senhor soar e nós nos encontrarmos com Cristo nos ares. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê condição de estarmos na sua presença. Continuemos orando um pelos outros, pelo nosso país, pelo mundo. A situação do mundo é caótica e nós temos que orar muito. Ore pela sua família, ore pelo seu esposo, pela sua esposa, ore pelos seus filhos, ore pelos seus netos. Os dias são maus, mas nós cremos que a gerência de todas as coisas está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está fazendo milagres nesta pandemia e vai continuar fazendo. Deus é Deus, irmãos, com pandemia e sem pandemia, para mostrar que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele continua cuidando de nossas vidas, que Ele continua velando pela promessa dEle em nossas vidas, para que o seu nome seja glorificado no meio da igreja. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Você que nos ouve nesta noite, você que deseja entregar a sua vida a Cristo, vamos ouvir um louvor pelo nosso querido irmão Valdério, ele vai louvar ao Senhor. E você que está nos ouvindo, enquanto ele louva, você medita,
para que ao final do trabalho você possa entregar a vida ao Senhor Jesus. Continuemos orando um pelos outros e que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Amém? Nós temos 2 WhatsApp. Um WhatsApp é para que você possa pedir oração por você, pela sua família ou por quem você conhece que está necessitado. E o outro WhatsApp é para você denunciar o seu nome que está se convertendo a Cristo Jesus, nosso Senhor.